CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos. Chefe Juarez, bom dia. Bom dia. Rapaz, você sabe que a receita de hoje tem um ingrediente que eu amo: inhame. Adoro. Eu também. Eu acho que a gente usa muito pouco o inhame, a batata baroa, o cará. A gente usa muita batata, parece alemão. Batata E inglesa, até batata... a batata doce agora virou na moda, diz que Uhum. faz bem, negócio de malhação, tudo bem. Mas nós temos muita coisa legal. E o inhame, o Espírito Santo, se eu não me engano, se não é o maior, é o segundo maior produtor de inhame do país. Uhum. Aqui em Alfredo Chaves é considerada a capital brasileira do inhame. Olha que legal. Em São Bento de Urânia tem um senhor chamado Jardim Gratieri, que ele desenvolve um inhame Hum. que ele tem um IG, ou seja, indicação geográfica. Uma das coisas para chegar a esse nível passa por uma série de avaliações. Que legal. E é considerado se não o melhor, não, no Brasil é o melhor inhame, e um dos melhores do mundo, do nível desse inhame que tem lá em São Bento de Urânia, produzido por essa família e parece que outras também, mas esse é o cara que dá mais destaque, ele é considerado o rei do inhame, né? Esse inhame, ele parece que no nível dele só tem no Japão, que chama taro, se eu não me engano, tá? Aham. Então eu queria dar uma receita com inhame para a gente poder usar mais inhame. Eu adoro um prato simples, clássico brasileiro, que é músculo ensopado com inhame, Nossa, eu adoro tá? também. Gosto muito de inhame. Minha avó cozinhava inhame de manhã, cozinhava aipim, cozinhava essas coisas, e gostava de ali quente, ela jogar manteiga e servir para a gente no lugar de pão, na roça, sabe? Que E era muito delícia. bom. E quando eu vi essa receita não é minha, eu fiquei encantado com essa receita. Falei assim, vou dar uma receita de inhame para homenagear não só o trabalho do seu Jandir, como todos os produtores de inhame aí de Alfredo Chaves, como para valorizar um produto nosso que a gente precisa destacar mais nos nossos eventos, na nossa gastronomia capixaba, É isso aí. né? É uma quiche de legumes com massa de inhame, não é isso? A massa, no lugar de fazer uma massa normal de batata, de aipim ou de trigo, que seja, apesar de levar trigo, né? Uhum. Ela é de inhame. A massa, a base é o inhame. Que legal. E é muito fácil, são 300 gramas de inhame cozido, espremido, né? Uma e meia colher de sopa de manteiga, um ovo, uma xícara de chá, uma colher de chá e meia de sal, uma pitada, uma quantidade de sal, e Uhum. 2 xícaras de trigo, né? E para o recheio são 3 ovos, aí já entra a quiche normal francesa, né? Uhum. 3 ovos, 200 gramas de creme de leite, meia xícara de chá de queijo prato picado, ou qualquer outro queijo que você tiver, sal, pimenta do reino e noz moscada ralada a gosto, uma abobrinha ralada grossa, um tomate em cubinho, um tomate em rodelas e 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Legal. Posso fazer uma pergunta agora? Pode. 300 gramas de inhame cozido e espremido. Tem alguma técnica para espremer num pano para tirar Não. água? É só amassar? Como é que é? Toda vez que eu faço uma raiz, eu prefiro assar. Uhum. Prefiro cobrir ela de sal grosso e levá-la no forno para assar em torno de 1 hora. Com Toda casca ou sem raiz casca? que eu uso com casca. Uhum. Aí depois, quando ela está pronta, que eu consigo manipular, eu descasco. Por quê? Quando você assa, o sal que você coloca por cima não vai salgar ela por causa da casca, mas vai ajudar a desidratar. E quando você assa, o sabor é mais legal, né? Eu acho que dá Hum. um toque até meio de defumadozinho. Mas se você quiser cozinhar na água e levar um pouquinho no forno para dar uma secada, por exemplo, quando eu vou fazer purê de batata, eu cozinho a batata, mas levo um pouquinho no forno ou na própria panela, dou uma secada nela. Porque quando você vai usar isso como base, como para fazer uma massa ou para fazer um purê, quanto menos água tiver, melhor, Sim, tá certo? certo. Menos trigo você vai ter que colocar, né? Tá Uhum. certo? Certíssimo. Então, é muito simples. A massa, você mistura o inhame, a manteiga, o ovo, o sal e a farinha aos poucos até grudar, desgrudar da mão. Por isso que eu te falei, quanto mais enxuto tiver o inhame, tá?
Menos Quanto farinha. menos água ele tiver, menos trigo, mais leve vai ficar a sua massa, Perfeito. certo? Uhum. Então, apesar de estar aí 2 xícaras de trigo, você pode ser que você não use tudo isso. Depende do Perfeito. inhame. Com certeza aquele inhame lá de Alfredo Chaves, esse que é produzido do seu Jandir e a família dele, deve ser assim, um inhame excepcional, deve usar muito pouco trigo. Bom, aí você leva na geladeira, envolve num filme e leva na geladeira uns 30 minutos. Toda vez que você faz uma massa de torta com trigo, só com trigo, ou com um inhame, ou com aipim, qualquer massa de torta, você tem que deixar ela descansar. Porque você mistura a coisa seca com manteiga, com ovo, com coisa líquida. Então você tem que deixar esses componentes se acostumarem. Então, o ideal é envolver sempre num filme e deixar uns 30 minutos. Até massa para fazer macarrão é sempre bom deixar uns 30 minutos. É como se a massa os componentes pudessem se acostumar e distribuir tudo entre eles. Que Tá certo? curioso. Certíssimo. Que legal. Aí você abre a massa numa forma de fundo falso, dessa de 27 centímetros, o fundo, né? Só o Uhum. fundo, né? E cobre com papel alumínio e fura com um garfo e, e assa em forno médio. Por que fura com garfo? Para não estufar, né? Sim. Você dá uma furadinha com garfo e assa em forno médio por cerca de 15 segundos. Vou te contar como eu 15 fiz. Na minutos, né? verdade, eu não assei, não forrei só o fundo, não. Eu formei o fundo e as laterais, tá? Tá. Porque quiche, o meio, costuma ser muito mole. Então, se você não botar a lateral, ele esparrama quando você. Né? Eu Precisa prefiro. ser a lateral toda ou só É uma alguns? camadinha, Só uma é camadinha como na se fosse. lateral. Existem umas formas próprias para quiche, né? Não sei se você já Uhum. viu. Elas são de vidro, elas não têm fundo falso, não. Elas têm aquela parte toda caneladazinha, também pode ser, você pode usar uma daquela. Tá. Aí você não vai desenformar, você vai ter que cortar ali dentro, tá certo? Tá certo. Aí você dá uma furadinha, leva uns 15 minutos para dar aquela primeira assada. Enquanto isso, no liquidificador você bate os ovos, o creme de leite, o queijo prato e os temperos, né? Uhum. Aí, no caso, seria a abobrinha, aliás, o sal, pimenta do reino, se você quiser usar, um Noz pouquinho de noz moscada. moscada. Aí você junta a abobrinha. Aí você não, você desliga o liquidificador. Aí Uhum. ou no copo do liquidificador, ou você passa para uma vasilha. Aí você mistura a abobrinha que foi ralada, porque se botar tudo no liquidificador e liquidificar, vai ficar tudo líquido, né? É, exatamente. Tá certo? Aí você Certo. coloca a abobrinha que você passado no ralador grosso, com casca e tudo. Um tomate em cubinho, um tomate em rodelas. Eu gosto de colocar tomate em rodela para o final. Então você mistura tudo com a abobrinha e os tomates e despeja sobre a massa. E cobre tudo com tomate fatiado, Legal. certo? Uhum. Vai ficar bonito. Por cima você salpica parmesão e leva no forno em torno de uns. Forno em torno de 200, 220 graus, em torno de 40 minutos ou até dourar. Que- Deixa ela mornar e come ela morna ou come ela fria, com a saladinha, ou como lanche, como você quiser. Eu fiz com abobrinha, mas eu não tenho, eu tenho também cenoura. Posso botar? Pode colocar. Você pode fazer uma jardineira de legumes, abobrinha, cenoura, o que você tiver, couve-flor, brócolis, o que você quiser, e misturar isso aí, medir mais ou menos, e fazer uma mistura de legumes e colocar aí dentro. Pergunta: esse tomate Fala. em cubinhos, com casca ou sem casca? Com pele ou sem pele? Tomate quando está maduro, eu sempre uso ele com a pele. Eu só tiro a semente. Aí, Uhum. no caso, esse tomate cubinho é sem semente, Mas pode deixar a tá? pelezinha. Deixa, pode deixar. A pele tem pouca acidez, mas só quando está verde ou não está Uhum. muito maduro. Você falou que pode trocar o queijo prato por qualquer queijo. Ele é um queijo elástico, Parmesão. tipo mussarela, prata, até queijo Minas, até queijo frescal, se você quiser. Ah, legal. Tá? Um queijo, se você quiser uma coisa mais light, até queijo cottage, né? Eu não gosto desses queijos sem gosto de nada, não. Mas, tá certo? Eu gosto de queijo com gosto de queijo. Então, aí você coloca mussarela, pode ser prato, pode ser. Pode botar um queijo mais forte, tipo um gorgonzola? Não. Aí vai ficar uma quiche de gorgonzola. Entendi. Vai roubar Pode o botar sabor gruyère, dos outros, né? sabe esses queijos borrachudos? Tipo mussarela, prato, gruyère, emmental. Sabe onde tem um queijo sensacional que você Ah, encontra tanto aí em Venda Nova
como você encontra aqui na Rota dos Queijos em João Neiva. João Neiva. Tem vários queijos maravilhosos em João Neiva que você pode colocar aí. Mas o Morbier, tanto do Carnieri quanto aqui de João Neiva, você pode colocar, que para mim o Morbier é um dos queijos mais saborosos que eu conheço. Ah, que Ele tem um legal. sabor bem próprio dele. Perfeito. Fica Receitinha fácil, fácil de fazer. para um Demora o quê? jantarzinho. 1 hora para fazer tudo? É. Só que você faz o seguinte, você para fazer 300 gramas de inhame, eu sugiro você comprar 1 quilo. Porque você usa 300 para quiche, os outros 700 gramas você faz ele ensopadinho com músculo. Que delícia! Faz um músculo ensopado na panela de pressão, com tomate, cebola, colorau, cheiro verde. Aquele músculo ensopado que a gente faz na panela de pressão. Quando ele está bem macio, você joga o inhame dentro da pressão e deixa cozinhar até o inhame ficar cozido. O inhame vai soltar uma ligazinha, vai engrossar esse molho. Olha, menina, isso no inverno principalmente, um músculo, não precisa nem de arroz, nada para acompanhar. Só Basta isso. isso aí que você comer, fica sensacional. Tá, quanto tempo. Agora eu fiquei curiosa. Quanto tempo com músculo na panela de pressão? O músculo, rabada, costela, costuma levar de meia hora a 40 minutos, Perfeito, gente. certo? Rapidinho. Um Rapidinho. inhame mais uns 10 minutos na pressão ou mais? Eu não coloco na pressão, não, para ele não Não? desfazer. Eu coloco ele inteiro e deixo ele cozinhar com a panela destampada. Se precisar, boto mais caldo. Mas se quiser botar na pressão, talvez mais uns 10 minutos. Porque o inhame é mais ou menos igual a batata, leva uns 20 minutos para cozinhar. É isso aí. Nossa, tá vendo, gente? Duas receitas em uma. Então, Adoro. Chefe Juarez, obrigada mas e mais. presta atenção, só Ah, tem acesso a essa receita desse jeito aí quem assistiu o podcast, né? pois é, isso que eu ia falar, né? Porque Agradecer a senão só vai estar participação. escrito lá a receita. Agradecer a participação, né? Mas também lembrar que se você perdeu algum detalhe, ou se você quiser ouvir de novo, ou dar um Ctrl+C, Ctrl+V na receita, gente, vai estar Tá tudo lá. dirigindo. Olha, 90% das pessoas que ouvem a gente, que eu encontro, ouve no carro. É impressionante. É É isso gente que aí. está subindo para Pedra Azul, está indo para Guarapari, ou está rodando aqui em Vitória, saindo do supermercado, está ouvindo a gente. Porque, afinal de contas, a CBN é a rádio do carro. Exatamente. E sendo Eu assim, não nunca dá vi. para É anotar, né? impressionante. É impressionante como a CBN é ouvida no carro. Eu ouço de manhã, de tarde, de noite e mais, de madrugada. Tem um programa de um rapaz, é um senhor, um cara, e às vezes é uma mulher também. Mas tem um programa legal de madrugada. Às vezes eu estava viajando, enquanto eu fui pegando o CBN, foi uma delícia. De madrugada tem programa sensacional na CBN. Eu C- esqueci o nome. CBN é para ouvir o dia inteiro, gente. Tem um pouquinho antes desse cara, antes da meia-noite, tem uma mulher que fala sobre livro, literatura, dá dicas de livro, leva escritores. CBN é CBN, né, cara? Qual É é, isso né? aí. Vamos lá, gente. Olha, você pode pegar todos os detalhes dessa receita lá no nosso site, o cbnvitoria.com.br. Pode ouvir pelo site também. Pode ouvir pelo nosso aplicativo no seu celular, no seu tablet, como o Juarez já falou. Também tudo em podcast, na plataforma de áudio da sua escolha, da sua preferência. Chefe Juarez, obrigada mais uma vez, hein? Obrigado eu, um beijo para você e para todos os nossos ouvintes. Até sábado que vem. Até sábado que vem.